Olá, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Eu sou seu irmão em Cristo, o evangelista Davi Nascimento. Estamos iniciando mais um trimestre, o segundo trimestre do ano de 2022, e vamos estudar durante esse trimestre os valores do Reino de Deus. Um estudo baseado no Sermão do Monte. Nós vamos entender a relevância dos ensinos ali do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O tema da lição, da nossa primeira lição, é o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Eu quero te dar um aviso aqui. O slide que é utilizado na aula, ele fica disponível aqui no primeiro comentário. No primeiro comentário vai estar fixado com o link que vai te direcionar para o Google Drive. E lá você baixa o slide para poder utilizar na sua ministração. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque toda vez que sair a aula, que a aula ficar disponível, vai chegar a notificação para você. Então, na nossa lição de hoje, nós vamos ver o caráter do Sermão do Monte, a importância desse ensinamento que está registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7, e vamos adentrar nas bem-aventuranças, que é o primeiro tópico da lição. Jesus dando as características, as principais qualidades de alguém que pertence ao reino de Deus, de alguém que é cidadão do reino de Deus. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 5, o versículo 11, que diz assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Toda vez que sofremos por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados porque estamos na direção certa, estamos indo no caminho certo. A verdade prática nos diz que o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus, que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Todos que desejam se tornar seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, precisam estar atentos aos ensinamentos de Jesus, que está aqui nesse registro de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. A nossa leitura bíblica em classe está em Mateus 5, do versículo 1 ao 12, que é o texto das bem-aventuranças. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se. Aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultem e alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jesus está diante dos seus discípulos. Há pouco tempo ele chama os seus discípulos. Estando no início da relação com os seus discípulos, ele tira um tempo para ensinar os seus discípulos. E esse texto apresenta as principais qualidades, as principais características que alguém que é seu discípulo precisa apresentar. E por apresentar essas características, são felizes, são bem-aventurados, são extremamente felizes. A primeira coisa que aprendemos aqui é que Jesus tira um tempo para ensinar. Jesus tira tempo para ensinar os seus discípulos e a multidão. Nós vamos ver na lição que o público é os discípulos e a multidão. Os discípulos são as pessoas que precisam colocar em prática, precisam viver esse ensinamento aqui. Na multidão está quem precisa ser alcançado pela palavra de Deus, ser transformado, se tornar discípulo, e também
É a multidão que conhece os ensinamentos, ouve os ensinamentos e sabe exatamente como os discípulos devem se portar. O discípulo de Jesus, o cristão, é constantemente vigiado pela multidão que sabe exatamente o que precisa fazer, mas nem todas elas conseguem colocar em prática. Ao final do sermão, Jesus diz que quem ouve os seus ensinamentos, todos os ensinamentos dele que foi anunciado ali, ele diz, quem ouve os ensinamentos e guarda é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Vem o vento e sopra sobre essa casa, vem as tempestades, os furacões e a casa permanece de pé, porque está construída em algo sólido. E em contrapartida, quem ouve os seus ensinamentos, e ali estava a multidão que ouviu os seus ensinamentos e muitos deles não colocaram em prática. Ele assemelha como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. E vem o vento, vem a chuva, vem as tempestades e a casa não permanece de pé. Ele diz que caiu a sua casa e foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda. Então todos que ouvem a mensagem, essa mensagem, e não aceita no seu coração e coloca em prática, é comparado a essa casa que cai e é grande a sua ruína. Então Jesus está ensinando tanto os discípulos que já se disponibilizaram para viver dessa forma e também as pessoas, a multidão que precisa entregar a sua vida ao discipulado para viver dessa forma também. Jesus está ensinando sobre o reino de Deus, o que é o reino de Deus. Mateus registra o evangelho direcionado para um público de judeus. Os judeus já esperavam um reino, que Deus é o Senhor, e no trono desse reino eles esperavam um descendente de Davi. Só que a expectativa deles era de um rei terreno que lutasse guerras para livrá-los do jugo de Roma e de qualquer outra potência que viesse a existir, que tentasse subjugar o povo. Nesse período, eles estão sob o domínio romano. Eles têm que pagar tributo a Roma, eles têm que lidar com pagãos que agem de forma que Deus não se agrada e está no meio deles. O Herodes, quando reforma o templo que foi construído por Zorobabel depois da volta do exílio, nos muros do templo, ele constrói ao lado, ali no muro, ele constrói um alojamento para os soldados romanos, para que, se precisasse, eles conseguissem ter acesso ao templo. Porque o templo era um lugar sagrado e os romanos não poderiam ter acesso. Mas o Herodes, para agradar os romanos, constrói essa possibilidade, caso fosse necessário, por questão política, eles poderiam intervir no culto judaico. Então, para eles era muito difícil lidar com isso, e eles esperavam um Messias que contrapôs-se a Roma e que libertasse eles do jugo de Roma. E é por isso que Mateus enfatiza tanto o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus está ensinando aos seus discípulos como que funciona, o que é o reino dos céus, quais os valores do reino dos céus. É por isso que Mateus enfatiza tanto no seu evangelho essas questões relacionadas ao reino dos céus, porque ele está escrevendo para pessoas que esperavam um reino terreno, um rei que atendesse às expectativas da nação de Israel. Mas o propósito de Deus é de um rei que é senhor de toda a terra e não só da nação de Israel. E aí, quando a gente lê o Sermão do Monte, nós achamos que se trata de um modelo que precisamos cumprir para se tornar cidadão dos céus, para se tornar cidadão desse reino. Não se trata de coisas que tem que fazer para ser um cidadão do reino. Na verdade, quem é cidadão do reino apresenta essas características. Eu não faço para merecer ser cidadão do reino. Na verdade, esse pensamento era o pensamento dos fariseus, dos religiosos da época. Eles colocavam diversas regras, diversas práticas que deveriam ser cumpridas, porque dessa forma a pessoa se tornava merecedor de pertencer ao povo de Deus. E esse ensinamento de Jesus fala de pessoas que foram aceitos por Deus, já se encontraram diante do Deus que é Senhor dos céus e da terra e entenderam o tamanho da sua pequenez e por isso são totalmente dependentes de Deus. Naturalmente,
vão agir dessa forma, vão expressar essas características de humildade, de mansidão, de pacificador, de alguém que tem sede de justiça, da justiça de Deus, por contemplar a mazela humana, toda a mazela humana diante da grandeza de Deus. Quem é membro do reino dos céus já age dessa forma, precisa agir dessa forma. Não para se tornar, mas por já ser cidadão do reino dos céus. Um exemplo disso é o perdão. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso aqui, durante esse ensinamento, durante esse momento aqui que ele está ensinando os seus discípulos, na oração do Pai Nosso, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, diz: e perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. E aí Jesus diz: porque se perdoardes os vossos devedores, os vossos inimigos, vocês também serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, não serão perdoados. Muitas pessoas até acham que isso se trata de algo como mérito, por merecer. A gente faz para merecer. E muita gente questiona: então isso aqui não serve, porque nós estamos no período da graça. Mas é justamente entendendo na perspectiva de que eu já fui perdoado, eu preciso perdoar. Porque quem de fato foi perdoado entende que é necessário perdoar. O mínimo que ela pode fazer é perdoar, porque a sua dívida era muito maior diante de Deus. Jesus conta uma parábola no capítulo 18 que diz que um homem foi clamar ao seu Senhor por causa de uma dívida que tinha e ele é perdoado. Quando ele encontra um conservo que devia a ele uma quantia bem menor, ele não tem piedade do servo. E ao chegar aos ouvidos do seu Senhor, a sua atitude, ele perde todo o benefício que ele tinha alcançado do perdão da dívida. O Senhor dele fala: porque você não perdoou o seu conservo, você vai pagar por toda a dívida que me devia, centavo por centavo. Você vai ser preso até pagar tudo o que me devia. Esse homem já havia alcançado o perdão, só que ele não entende, ele acaba comprometendo o benefício que ele havia alcançado. Então não se trata de fazer para merecer. A gente vive da forma que Jesus ensina ali, por entender que somos totalmente dependentes do Deus Criador dos céus e da terra, que nos alcançou quando ainda não tínhamos condição de ser aceito. E aí muitas pessoas, quando vê esse ensinamento, acham extremamente difícil vivenciar dessa forma, viver, levar a vida dessa forma. Essa forma de viver é para quem experimentou o novo nascimento, quem morreu para a velha maneira de viver. E só é possível com a direção do Espírito Santo. O escritor da carta aos Hebreus diz que nós precisamos nos achegar ao trono da graça para pedir socorro em tempo oportuno. E que socorro é esse em tempo oportuno? Quando falamos em graça, muitas pessoas acham que graça é só para perdão dos pecados que cometemos e não tínhamos como pagar. Mas quando a gente lê anteriormente o que está dizendo o texto, o escritor da carta aos Hebreus, ele fala que nesse trono da graça está um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Então, para quem já foi alcançado pela graça, foi perdoado pela graça, para continuar vivendo uma vida que agrada a Deus, uma vida vencendo o pecado constantemente, uma vida que tem como pilar, que tem como base os ensinamentos de Jesus, só é possível quando nós nos achegamos ao trono da graça, onde está assentado o sumo sacerdote que viveu como homem e venceu todas as tentações. Ele disse que teríamos aflições neste mundo, mas que nós precisávamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. E é mediante a graça que nos é concedida, com a ajuda do Espírito Santo, é que conseguimos colocar em prática os seus ensinamentos, é que conseguimos vencer o pecado, é que conseguimos viver na terra como cidadãos do céu. E para fechar esse momento introdutório, como eu disse, as pessoas sabem exatamente quem dizemos que somos, e elas estão aí para avaliar se realmente somos. Jesus diz que todo aquele que coloca em prática, que vive como de fato cidadãos dos céus, na sequência que Jesus diz que os seus discípulos são sal e luz do mundo, são sal da terra e luz do mundo.
E ele diz que quando agimos como filhos de Deus, como cidadãos desse reino, essa luz brilha e Deus é glorificado através de nós. Colocar em prática os ensinamentos de Jesus é a forma mais efetiva de evangelismo. O mundo está à espera de cristãos autênticos. As pessoas precisam conhecer cristãos autênticos para conhecer o reino de Deus na sua essência. E eles vão conhecer através de mim e de você. Eu costumo dizer que muitas das pessoas que fazem parte da nossa família, que trabalham conosco, que estudam conosco, não tirarão tempo para ler uma Bíblia, não terão tempo de ir a um templo religioso, a uma igreja, mas eles todos os dias estão se encontrando conosco. E nós precisamos ser expressão da palavra viva de Deus. Nós precisamos manifestar a palavra de Deus de forma prática nas nossas atitudes quando nos relacionamos com essas pessoas. As pessoas precisam olhar para nós e ver a manifestação da graça, da misericórdia, da bondade de Deus através de nós. Enquanto elas não têm condição de ir a um templo religioso, elas têm a oportunidade de se relacionar todos os dias com pessoas que são templo, que são morada do Espírito Santo de Deus. Essa graça que nos alcançou nos deu condição para isso. Aleluia, glória a Deus. Feita essa introdução aqui, vamos adentrar os tópicos da nossa lição. Eu sei que a maioria dos que assistem a essa aula são professores da escola bíblica. Eu sei que a revista é muito rica, muito bem comentada as revistas, mas é importante a gente fazer pesquisas sérias. A primeira dica que eu quero dar para você que é professor, antes de nós adentrarmos na lição, leia o texto que é proposto como texto áureo, o texto da leitura em classe, em diversas traduções. Quando a gente lê outras traduções, pode ser que abra um pouco mais o nosso entendimento. Outra coisa é você achar a tradução que mais te agrada, pelo menos em uma tradução, ler o texto anterior e o texto posterior, para entender em qual contexto está acontecendo aquela passagem. Nesse contexto, Jesus está no início do seu ministério. Ele está começando a instruir os seus discípulos. Ele já realizou curas, já houve uma confirmação no batismo dele, dizendo que ele é o Filho de Deus. O João Batista já estava dizendo que o reino de Deus estava muito próximo, era necessário haver um arrependimento. Então nós vemos que para pertencer ao reino de Deus, só é possível quem se arrependeu da forma que vivia. Vive agora da forma que agrada a Deus e não da forma que vivia. Então quando a gente lê o contexto, lê o que estava acontecendo antes do texto proposto, isso dá uma ampliada na nossa forma de ver o assunto. Outra dica que eu quero dar para vocês é pesquisem em literaturas cristãs de boa qualidade. Eu, por exemplo, pesquisei em alguns comentários bíblicos, inclusive o comentário Esperança, que é um excelente comentário, que é um comentário muito prático, comentário Esperança. E quando a gente lê esse tipo de literatura, isso enriquece o nosso olhar para a aula que vamos ministrar. Fica perceptível para os alunos quando a gente prepara a aula. E nós precisamos olhar com seriedade para o ensino. Nós temos o exemplo do próprio Jesus, que tira tempo de qualidade para ensinar os seus discípulos. E nós precisamos agir como o nosso mestre agia. Eu vou deixar disponível aqui na descrição alguns links. Tem, por exemplo, um do pastor César Moisés, que é editado pela CPAD, que é um excelente livro também, só sobre Sermão do Monte. Como nós vamos trabalhar o trimestre inteiro Sermão do Monte, eu aconselho você ter algum outro material para pesquisar e enriquecer a sua aula. Os seus alunos, irmãos na fé, filhos do Deus Altíssimo, merecem um conteúdo rico. Então vamos ao nosso primeiro tópico da lição. A estrutura do Sermão do Monte. Por que Sermão do Monte? A gente chama de Sermão do Monte porque o registro de Mateus diz que Jesus, vendo a multidão, sobe a um monte, sobe a um lugar mais alto e começa a ensinar. Está o Senhor, o rei desse reino, está os seus súditos, os discípulos, e está a multidão que precisam fazer parte desse reino, que estão recebendo um chamado para fazer parte desse reino. É interessante quando comparamos os textos dos evangelhos, que Lucas diz que Jesus estava em uma região plana, no capítulo 6 de Lucas,
e está ministrando curas nesse lugar. Ele vai para um lugar plano para ministrar curas. O texto do Sermão do Monte aqui em Mateus também diz no capítulo 4 que Jesus está curando. E é por isso que nós temos essa observação de que Jesus sobe a um monte. O Lucas diz que ele estava numa região plana. Então é importante a gente fazer essas comparações. E tem gente até que acha que os textos estão contradizendo. Na verdade, um está colaborando com o outro. O Lucas diz que Jesus estava em uma região plana efetuando curas. E depois de efetuar as curas, ele vai ensinar os seus discípulos. Mateus diz que ele está curando. E aí, depois de realizar as curas, ele sobe a um monte e começa a ministrar os seus ensinamentos. Então, é chamado de Sermão do Monte porque começa dizendo que Jesus sobe a um monte para ensinar os seus discípulos. Ele está na região próximo a Cafarnaum, a 6 quilômetros ao oeste do Mar da Galileia. Então foi esse o lugar que Jesus escolheu para ensinar os seus discípulos. Porque já havia muitas pessoas acompanhando Jesus por causa das curas. Mas Jesus vai ensinar princípios que são mais importantes do que qualquer milagre. Qualquer milagre é muito inferior ao que Jesus está ensinando, ao propósito de fato da vinda de Jesus a essa terra. O segundo subtópico aqui nós vamos ver a estrutura do Sermão do Monte. O comentarista destaca uma estrutura do que acontece antes do Sermão do Monte. A primeira parte aí, nós vamos ver no Evangelho a genealogia de Jesus. E essa genealogia ela é apresentada para dizer que Jesus é filho de Davi. Jesus é da descendência de Abraão, Jesus é da descendência de Davi. Esse texto é para mostrar que Jesus cumpre o requisito de uma profecia aguardada pelos judeus. E na sequência, o evangelista apresenta mais 7 cumprimentos proféticos. O Emanuel, Deus conosco, o nascimento em Belém, o chamado do Egito, o choro de Raquel, chamado de Nazareno, João Batista, a voz que clama do deserto, e uma grande luz. Aqueles que estavam em treva viam uma grande luz. Mateus começa o seu registro apresentando fatos da história de Jesus, da vida de Jesus, que confirma as profecias que foi dito acerca do Messias, do ungido de Deus, do Cristo de Deus. Ele começa dizendo, Jesus cumpria as profecias que dizia que viria um ungido de Deus, uma promessa de Deus, para estabelecer um reino de Deus na terra. Só que como a expectativa desses judeus era um rei militar, político e militar, ele apresenta logo na sequência o Sermão do Monte, dando as características de como é o reino de Deus, o que de fato é o reino de Deus. O reino de Deus não se trata de competições entre nações. Se trata de um rei que é senhor de toda a terra e que se manifestará em glória. Um reino que já foi inaugurado com a vinda do Filho de Deus, mas se concretizará com a restauração do plano inicial de Deus. Aquele plano que temos ali em Gênesis capítulo 1 e 2. De um Deus criando toda a terra, todo o universo. Um período em que não havia o pecado. E a concretização do reino que Deus programou e enviou seu Filho Cristo ungido para estabelecê-lo, nessa concretização que está lá nos 2 últimos capítulos do Apocalipse. Novos céus e nova terra, onde já não viveremos mais sob o domínio e a presença do pecado. Então, enquanto eles esperavam esse reino terreno, Jesus vai, através do seu ensinamento aqui, no Sermão do Monte, dizer de fato o que é o reino de Deus. Assim, toda essa estrutura precede os 5 grandes discursos do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é dividido em 5 estruturas: as bem-aventuranças, sal e luz, Jesus e o cumprimento da lei, os atos de justiça e a declaração de sabedoria. O texto de Mateus começa dizendo da vinda do Messias, do cumprimento da promessa de Deus de enviar o seu ungido. Então, nós estamos diante do ensinamento desse enviado de Deus. E é isso que dá autoridade a Jesus. Jesus está nos convidando e dizendo como devemos viver, como devemos portar no seu reino. A quem se destina o Sermão do Monte? Esse texto que revela as verdadeiras características
dos verdadeiros cidadãos do reino de Deus, ele é direcionado aos cidadãos do reino e é proclamado a todos que têm interesse em participar desse reino. Então Jesus está diante dos seus discípulos e diante da multidão. Ele está ensinando os seus discípulos e a multidão também está ouvindo os seus ensinamentos. Ele é destinado a todos, mas principalmente é destinado à sua igreja. Ele é destinado para nós. Ele é a constituição do cidadão do reino dos céus. Esse texto nos traz o modelo de alguém que já foi alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, como essa pessoa deve viver, deve se portar, deve se relacionar. No segundo tópico nós vamos ver as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. O que são bem-aventuranças? O significado de bem-aventuranças é felizes, muito, extremamente felizes. O comentário Esperança diz que são pessoas dignas de inveja. Felizes é resultado das qualidades presentes na vida dos que dependem de Deus e estão sob o seu domínio e soberania e seguem a Jesus com sinceridade. Essa felicidade, essa bem-aventurança é resultado da fidelidade do crente a Deus. Em qualquer circunstância, preserva essas qualidades no seu caminho. É feliz de fato quem vive na dependência de Deus, quem vive em obediência a Deus. E nós vamos ver que os valores desse reino se contrapõem totalmente ao que as pessoas esperam e pensam que pode trazer felicidade. Enquanto muitas pessoas buscam sua felicidade achando que é possível encontrar essa felicidade em grandeza, em poder, em domínio, em se tornar grande, nós vamos perceber que só é feliz de fato quem abre mão de tudo isso e confia no poder de Deus, confia na grandeza de Deus, do Deus que é soberano, que é Senhor de toda a terra. Lendo um dos comentários, o do Dietrich Bonhoeffer, do livro Discipulado, só quem entende a grandeza de Deus é capaz de se esvaziar, é capaz de se tornar pobre, porque sabe o tamanho da sua pequenez. O que acha que não é pobre, na verdade só se engana, ele continua sendo pequeno. E não há nada que o ser humano possa conseguir, não há riqueza terrena que o ser humano possa alcançar que faça valer a sua alma. Jesus disse que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Isso quer dizer, todo mundo não vale a alma de um ser humano. O homem que busca se satisfazer nas coisas materiais, ele não entendeu o seu propósito. Ele acha que é rico, mas é pobre. Está igual à igreja de Laodiceia, que pensava ser rica e não necessitava de nada, mas Jesus diz, você é pobre, segue nu. Compre de mim roupas finas, compre de mim tesouros que de fato são preciosos. Enquanto eles confiavam na sua riqueza material, Jesus está dizendo que aquela riqueza não servia para nada. Assim como um homem que busca ganhar o mundo inteiro, busca ganhar fama, que ao final da sua vida percebe que mesmo que se tivesse ganhado o mundo inteiro, não valia o tamanho da sua alma, não valia a sua alma porque perdeu a sua alma, é entendendo isso aqui que alguém se dispõe a se entregar, a viver na dependência de Deus, sabendo que somente Deus pode nos satisfazer, pode saciar a nossa sede, saciar a nossa fome. Aquela fome que o ser humano passa a vida inteira buscando de forma equivocada, buscando nos lugares errados, achando que quando se tornar grande estará satisfeito, estará realizado, quando na verdade, quanto mais busca, mais se cansa e maior é a sua frustração. O reino de Deus e seu caráter é o segundo subtópico. No Evangelho de Mateus identificamos a chegada do reino de Deus e a pregação de Jesus a esse respeito. Nós temos aqui, o comentarista cita duas passagens, o capítulo 3, o capítulo 4, o João anunciando a chegada do reino, Jesus anunciando a chegada do reino. Mas o que seria esse reino? O que é esse reino? Jesus chega a comparar o reino de Deus como uma semente. E eu gosto muito dessa passagem da semente,
Porque no reino de Deus, onde as pessoas entendem a graça de Deus, o favor de Deus em nos alcançar, quando entendemos a nossa pequenez e aceitamos os processos de Deus, aceitamos ser dependentes de Deus, o que é pequeno alcança resultados grandiosos, não por causa da semente em si, mas por causa de quem criou a semente, do Criador da semente, que gere todos os processos, que manda chuva, que manda sol para que essa semente cresça e produza. Quando falamos em processos, em crescimento, em amadurecer, em caminhada cristã, em entender essas etapas da caminhada, hoje a mensagem cristã ela é associada a muitos movimentos que acreditam que Jesus veio para satisfazer as nossas vontades, satisfazer os nossos desejos, e aí eu aprendo como funciona as coisas de Deus, aprendo entre aspas, para requerer algumas coisas como participante desse reino. E no reino de Deus a gente não requer nada. A gente simplesmente obedece às ordens do Senhor desse reino. Eu acho que o exemplo mais fantástico que nós temos de quem obedece processos, de quem aceita como funciona o reino, é a vinda do Cristo. Um ser que, sendo Deus, se humilhou e assumiu a forma humana. E se Deus não tivesse preocupado com processos, com etapas, Jesus não viria como uma criança, não nasceria do ventre de uma mulher. Deus poderia enviar Jesus já como um adulto, mas ele vem como criança e teve que chorar para a mãe amamentar, sentiu dores, tirou noites de sono da Maria, do José. Foi uma criança como qualquer criança que temos hoje. Teve que aprender a andar, a conversar, a falar, teve que parar para ouvir outras pessoas. Jesus ia às sinagogas para ouvir as pessoas mais velhas. Então, no reino dos céus, o reino de Deus, o próprio Jesus deu exemplo para nós, que nós precisamos ter humildade suficiente para sentar e ouvir, para aprender, para caminhar juntos. A semente me remete a processos, e quando eu penso em processos, eu penso todo o reino de Deus que temos a oportunidade de construir a cada dia. Sabe uma das coisas que eu acho mais fantástica? Boa parte dos problemas que um adulto enfrenta, das doenças que um adulto enfrenta, está relacionado a traumas na sua infância, a situações traumáticas. E quando eu falo trauma, tem gente que pensa em coisas absurdas. Não, às vezes coisas pequenas, para uns, se tornam um trauma, se tornam uma decepção. E essas decepções na primeira infância causam diversas doenças. Nós temos hoje diversas pessoas sofrendo com doenças psicossomáticas, que não há uma causa específica no corpo, mas sentem dor, sentem incômodo, e são resultados dessas frustrações. Todos nós passamos por algumas experiências ruins. Eu tenho certeza que 98%, não vou falar 100% não, mas 98% dos adultos trazem lembranças ruins dos seus pais. São pessoas que, como sementes que fazem parte desse processo do reino de Deus, tiveram situações complicadas, problemáticas, cresceram, começaram a frutificar, mas ainda carrega traumas de quando eram a semente. Deus confiou a nós filhos, e sabe o que fazemos? Ao invés de corrigirmos o que houve de errado na nossa história, boa parte de nós replicamos os mesmos erros que nos alcançou através dos nossos pais. Nós precisamos a cada dia colocar em prática os ensinamentos de Deus para que essa semente que foi colocada em nós possa produzir bons frutos nos que vêm posteriormente, nos que estão à nossa volta. Eu não tinha programado falar sobre filhos aqui. É algo que até tem me tocado recentemente, mas eu não tinha programado falar nessa aula. E eu sei que Deus está falando ao coração de alguém aí. Deus te presenteou com filhos para que você possa trazer boas experiências, bons ensinamentos a essas crianças, para que você possa trazer a elas as experiências de quem realmente pertence ao reino de Deus. A expressão reino de Deus declara a soberania, o reinado e governo de Deus atuando em tudo. O reino de Deus é o lugar onde Deus é Senhor de tudo, onde Deus é Senhor de todas as coisas. É por isso que entendemos que o reino de Deus já está acontecendo. Todo lugar onde a vontade de Deus é realizada, onde Deus é soberano,
ali é reino de Deus. Se na vida de uma pessoa a vontade de Deus é absoluta, se Deus é Senhor da vida de alguém, aquela vida pertence ao reino de Deus. Se é feita a vontade de Deus em uma casa, ali é o reino de Deus. Se em uma empresa é feita a vontade de Deus, se essa empresa vive para cumprir a vontade de Deus, essa empresa é parte do reino de Deus. Só que nós estamos vivenciando partes, lampejos do que é o reino de Deus. Nós ficamos aqui para ser a amostra grátis do que é o reino de Deus. Toda vez que alguém se relaciona conosco, na nossa família, no trabalho, na escola, na igreja, essas pessoas se relacionam conosco e vê a vontade de Deus sendo realizada através de nós, o reino de Deus está sendo visível a elas. E é através disso que muitas delas se tornarão cidadãs desse reino. Mas nós estamos anunciando um projeto futuro que começou com uma pequena semente, que vem produzindo frutos, que vem cumprindo etapas de um processo que nos levará a um momento onde o reino de Deus se tornará visível, o reino de Deus que já é eterno, que ele já é Senhor de todas as coisas, e todo aquele que se sujeitou como súdito desse rei que governa todas as coisas, viverá eternamente na presença desse Deus, em novos céus e nova terra, na cidade santa, onde o trono de Deus, a glória de Deus, é a luz da cidade. O comentarista destaca pelo menos 4 conceitos que se referem a essa expressão na Bíblia. A primeira é o reino de Deus nos corações, do coração de quem recebeu esse reino, que vive de acordo com esse reino. Quando fala coração, fala de íntimo. Tem muitas pessoas que vivem de forma externa, tenta apresentar algumas coisas de forma externa. O que Jesus condenava nos fariseus era justamente que eles tinham a aparência de piedade, mas Jesus diz que aquilo nada mais era do que sepulcros, que eram bem elaborados, bonitos por fora, mas o que havia dentro era só podridão. Então, o reino de Deus no coração é uma das características, é uma das formas que aparece. A chegada do reino como salvação. Então, o reino é um reino salvífico. Todo aquele que recebeu o reino de Deus está recebendo a salvação. Porque vivíamos de uma forma que desagradava a Deus, que não tinha Deus como Senhor. A partir de então, essas pessoas encontram salvação. Porque foi para isso que fomos criados. Para estar próximo de Deus, para vivermos uma vida de relacionamento com Ele. Só se relaciona com Ele quem vive em obediência com Ele. Então estávamos perdidos e fomos salvos. A Bíblia também nos apresenta a igreja como expressão do reino de Deus. Enquanto o reino não foi instaurado de forma visível e plena, é a igreja que manifesta o reino de Deus, que manifesta as ações do reino de Deus. É a igreja que é luz e sal da terra. Quando o mundo é impactado pela igreja, ele está se deparando com a ação do reino de Deus. E de forma mais ampla, quando a Bíblia fala da volta do Senhor, nós estamos chegando na concretização do que de fato se tornará visível o reino de Deus. Um reino que contempla toda a sua criação. Deus é Senhor da sua criação. O próximo subtópico nós vamos ver os súditos do reino de Deus, que é a primeira parte desse ensinamento daqui do Sermão do Monte. Nessa primeira parte, nós temos 8 qualidades que formam o caráter do súdito do reino. Primeiro, é alguém quebrantado, o que as traduções chamam de pobre de espírito. São pessoas que em si mesmo entenderam a sua pobreza. Eu sei que outras partes das Escrituras diz que nós precisamos ser cheios, ricos de Deus. Só é rico de Deus e cheios do Espírito de Deus quem entendeu, abre o seu coração, entrega a sua vida a Deus, passa a ser dependente de Deus. Desses é o reino dos céus. Todos esses atributos estão interligados um com o outro. E o principal, Jesus não colocou esse aqui como primeiro à toa. O principal se inicia-se com esse. Quem se esvazia, quem abre espaço para Deus, para ser cheio do Espírito de Deus, é capacitado para as outras qualidades. Não tem vergonha de assumir as outras qualidades. Outra qualidade é os que choram. Choram por compreender o seu estado, por compreender a forma que o mundo vive,
que as pessoas vivem, que as pessoas buscam. E esses que choram, reconhecendo a sua mazela, o seu pecado, esses serão consolados. Consolados por quem? Pelo Rei eterno, pelo Rei da glória. Os súditos desse rei são mansos, são pessoas que não revidam, não são pessoas que ficam procurando formas de enfrentar os outros, buscando se justificar. Quem é cidadão do reino não tem que ficar brigando por nada, porque alguém que entende que é pecador, que não merecia, que não merece de fato ser aceito por Deus, se chega alguém tentando diminuir essa pessoa, né, a gente não precisa revidar, primeiro porque essa pessoa está dizendo algo que não é novidade para nós. Se alguém chega para mim e fala, Davi, você é alguém sem importância. Beleza, me fala uma novidade agora. Isso eu já sei, que eu não tenho importância alguma aos olhos das pessoas. Eu tenho importância para o Deus que me criou. Ao Deus que enviou seu filho para morrer por mim. Agora, na perspectiva das pessoas, eu realmente não tenho valor nenhum, não tenho valor algum. E o que existe hoje é pessoas tentando revidar, tentando mostrar, tentando comprovar para o mundo que é possível, que é capaz de fazer alguma coisa. A internet, constantemente, o que se vê de notícia é você que quer conquistar a sua independência, você que não realizou nada até hoje, que precisa, que tem vontade de fazer. Quem é discípulo, quem é cidadão do reino, não está em busca de encontrar a sua independência. Busca cada vez mais ser dependente de Deus. A outra característica é retidão, é justiça. Os que têm sede e fome de justiça serão fartos, porque vivemos em um mundo injusto. Nós percebemos que as pessoas vivem praticando injustiça. O cidadão do reino que tem sede e fome de justiça serão fartos de justiça. Misericórdia é outra qualidade. E só tem misericórdia, só é misericordioso quem foi alcançado por misericórdia. Aquele que foi alcançado pela misericórdia de Deus. Quando nós estávamos lançados no lamaçal do pecado e foi perdoado os pecados, foi alcançado pela misericórdia de Deus. Age com misericórdia. O cidadão do reino só age com misericórdia porque já foi alcançado pela misericórdia de Deus. Pureza é outra característica. Pacificação. O pacificador não é aquele que fala da paz, que acha bonito a paz, que põe textinhos sobre a paz. O pacificador é aquele que promove a paz. Em um ambiente onde está um conflito próximo a ser instaurado, ele age para que não haja conflito. Ele age para que haja a paz. O que tem de pessoas que quando vê uma história mal contada, que vê alguma situação, corre lá e fala, olha, está falando isso e isso de você. Eu vi a pessoa falando, eu acho que não está certo, eu não concordo com aquilo. Se a pessoa não for lá falar, nem haveria conflito. Só tem conflito porque o fofoqueiro vai lá falar. O pacificador é aquele que quando ouve uma história desse tipo, uma situação que pode gerar um conflito, e a pessoa chega para ele, olha, fulano falou isso e isso de mim, está acontecendo tal coisa. Ele age para evitar o conflito, falando, não pensa assim não, às vezes a pessoa estava enganada, falou isso, mas talvez a intenção não era essa, vamos orar por ela, vamos entregar isso diante de Deus. Deus é o justo juiz, Ele vai trazer às claras toda essa situação. Isso é um pacificador. E nós desejamos, anunciamos a paz, porque Deus não quis fazer guerra conosco. Ele nos aceitou quando éramos inimigos dele. E trouxe paz ao coração do homem que vivia inquieto procurando guerra. A oitava qualidade é os perseguidos por causa dos valores do reino. Não se iluda, meu irmão. No mundo onde as pessoas querem conquistar, querem confrontar, querem a guerra, que para conseguir algo as pessoas são capazes de mentir, são capazes de promover o ódio. No mundo onde os padrões são movidos por injustiça e por ganância, o cristão, o discípulo de Cristo será perseguido. Não se iluda. Todo cristão verdadeiro, ele vai passar por perseguição. Se está todo mundo te bajulando, só falando bem de você, de duas uma, ou você não está cumprindo o IND, não está convivendo com pessoas que não são cidadãos do reino, aí sim você não vai ser confrontado. Mas a partir do momento que nós saímos
obedecemos o ide de Jesus, de ir e fazer discípulos, discípulos do Cristo, discípulos que vão ter essas características, nós seremos perseguidos, porque o mundo não compreende a lógica do reino, não compreende os valores do reino. Toda vez que você tirar alguém dos domínios do inferno, dos domínios dos poderes desse século, você estará confrontando o governo de Satanás. E não sairá barato, ele vai tentar de todas as formas. De que maneira? Perseguindo, nos perseguindo. Observando essas qualidades, nós, discípulos do Cristo, pertencentes ao reino de Deus, precisamos manifestar essas qualidades. Isso aqui precisa estar entranhado em nós. É difícil? É. Mas quem entende de fato a sua dependência de Deus, a sua incapacidade de conseguir isso aqui, se esvazia e entrega a sua vida plenamente para ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus e sendo direcionados pelo Espírito de Deus, se achegando ao trono da graça em tempo oportuno, nós conseguimos colocar em prática essas qualidades apresentadas aqui ao cidadão do reino de Deus. Tópico 3, somos bem-aventurados. A beatitude na vida dos salvos. O salvo em Cristo, o seguidor de Jesus, vive esse estado de felicidade permanentemente, um estado de perfeita satisfação, plenitude, o estado de felicidade e serenidade. Então, quando o cristão manifesta as atitudes que mostram coerência com a ética do reino, humildade, mansidão, retidão, misericórdia, pureza, pacificação, disposição para perdoar, Jesus diz que todo aquele que age dessa forma é feliz. É feliz porque compreende de fato o propósito para que Deus nos criou. Toda vez que nós buscamos de forma contrária, buscamos realizar pelas nossas forças, nós só cansamos. Nós cansamos e não encontramos satisfação de forma plena, porque satisfação de forma plena só é possível ser dada pelo Criador. Só é possível quando estamos reconciliados com o Criador. Então só quem foi transformado pelo poder de Deus, que vive dirigido pela palavra de Deus, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, consegue encontrar felicidade plena. Porque fora da vontade de Deus, o que há é cansaço. É uma busca sem fim para alcançar um resultado que não é possível encontrar na busca fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus, do Deus que nos criou e sabe exatamente para o que fomos criados. E o subtópico 2, que é o nosso último subtópico, vai mostrar a prova de que o cristão é bem-aventurado. Só consegue viver de forma prática o que está registrado aqui no Evangelho de Mateus, quem vive em Cristo, quem já morreu para a velha maneira de viver e vive em Cristo. Quem diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Viva a vida na fé do Filho de Deus, no que o Filho de Deus realizou. É vivendo em Cristo, no Cristo que venceu o mundo, é que somos capacitados a vencer. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que a felicidade não tem nada a ver com o que o homem moderno deseja: dinheiro, ambição e poder. A verdadeira felicidade, a verdadeira completude está na total dependência de Deus, está na obediência à vontade de Deus. O ser humano só vai encontrar felicidade plena, só vai encontrar satisfação plena quando entender que precisa entregar a sua vida plenamente a Deus. E entregar plenamente é confiar todos os seus caminhos, todas as suas expectativas a Deus. Por mais que você conquiste coisas nesse mundo, alcance postos que lhe dê condição financeira elevada, que te coloque em situações de poder como um ente público, tanto o dinheiro quanto a situação de poder que lhe foi confiada
não trará ambição ao servo de Deus, ao discípulo de Cristo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos direcionar, possa nos capacitar para colocar em prática cada uma dessas qualidades. Cada uma dessas qualidades esperada para o cidadão do reino. E que o nome de Deus possa ser glorificado através das nossas vidas. Que as pessoas possam olhar para nós e encontrar em nós pessoas totalmente dependentes de Deus, que têm a vida direcionada plenamente por Deus. Pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma excelente semana e fique na paz.